salve ouvintes do FIAP Decode, tá no ar mais um episódio do Boletim Tech da FIAP. Eu sou o André Davi, o seu host que tá muito animado com a pauta de hoje. Porque na semana passada eu tava lá na Campus Party e vi tantas impressoras 3D que quem é ouvinte do Decode já sabe que é minha paixão. Mas o que vocês não sabem é o que o nosso convidado secreto número 1 e a nossa convidada secreta número 2 também são apaixonados por impressão 3D, então eu já vou chegar colocando eles na fogueira. Convidado secreto número 1, o que te surpreende mais na impressão 3D? As peças de roupa, as próteses, os tecidos orgânicos, os ursinhos feitos de queijo, outra impressora 3D ou os carros de corrida microscópicos? Carro de corrida microscópico. Esse é novidade pra mim, eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu sou um apaixonado também por impressão 3D, eu já tenho impressora 3D, estudo e aprendo sobre o assunto há anos, assim, há mais de 10 anos com certeza. Tenho 2 impressoras 3D, uma tá aposentada que quebrou e não tem conserto, que acontece. Acontece. E a outra ainda tá trabalhando lá e eu sou apaixonado por isso. E o que eu mais gosto de impressão 3D é soluções improváveis que você resolve em poucos minutos ou horas, dependendo do que você for imprimir, do tamanho, na sua casa. Você vai lá... Soluções como um carro microscópico. Tá? Isso não é uma solução, mas... Convidada secreta número 2, que também é fanática por impressão 3D, conta pra gente. Peça de roupa, prótese, tecido orgânico, ursinho de queijo, outra impressora 3D ou carro de corrida microscópico que te surpreende mais? Eu acho que hoje em dia são as inovações para a área da saúde, assim, tipo, é sempre muito legal a gente ver soluções, porque o que a gente antes considerava, assim, tipo, muito oneroso para fazer em relação a órtese e prótese, a gente consegue ver soluções muito legais em tempo real, assim, e com muita facilidade, inclusive de forma acessível, né? Então, tipo, acaba barateando muitos processos ali pro pessoal da área da saúde no geral, né? Eu mesmo tô pra imprimir um exoesqueleto há anos, mas a gente não veio só falar disso. Eu vou apresentar pra vocês os nossos convidados. Eu tô falando do Bruno Germano, que é um prazer ter aqui pela primeira vez, e da Mayumi Shingaki, que já está voltando, como a gente prometeu que ela voltaria. E Bruno, mesmo com quem volta, a gente não é gentil não. Vamos pros nossos minutos de notícia. A gente vai começar falando justamente sobre impressão 3D. As casas e os prédios feitos em impressora 3D já não são novidade, no sentido de que a gente já viu algumas experiências, mas agora um grupo de pesquisadores criou uma plataforma para testar esses edifícios, essas casas feitas em impressoras 3D, principalmente contra terremotos, porque, afinal de contas, existem várias localidades do mundo que sofrem, né, com abalos sísmicos, e se a gente vai começar a adotar esse tipo de fabricação, a gente precisa saber se dá certo. O que você acha, Bruno, não só das casas, mas desse momento que a gente está chegando agora, de já começar a validar algumas coisas, colocar algo um pouquinho mais burocrático até no meio? Eu acho que é legal ter esse processo de impressão 3D de casas e tal. Eu acho que pode dar muito acesso a muita coisa que era inviável a gente pensar. Então, sei lá, construções em lugares remotos, construções em lugares inabitáveis, Marte, né? Falam que vão imprimir estações em Marte. Mas a parte do teste eu acho muito interessante de testar para abalo sísmico ou qualquer outra adversidade, porque a impressão 3D é muito fácil você ajustar materiais, trocar materiais, mudar formas, remodelar e testar de novo. É muito rápido, né? Sei lá, imprimir uma casa, né? Mas construir uma casa de verdade, assim, demora semanas, meses, anos, dependendo do tamanho. Imprimir uma casa... O trabalho de uma máquina, poucos operadores e muito material ali, é muito rápido. Então você ajustar, testar de novo, mudar material, mudar a arquitetura, né? A modelagem. Não sei se fala arquitetura ou modelagem. Mas eles caso. Até falam que tem a ideia, né, de devolver pros modeladores, pros arquitetos, os achados para eles melhorarem. O que você acha, Mayu, desse momento que a gente tá vivendo aí? Bora morar numa casa impressa em 3D? Eu ainda fico meio assim, mas, nossa, tipo, a gente vê a questão também de redução de custos, né? Sim. A gente repara que com esse desenvolvimento também, além da agilidade, a gente percebe que na questão de ESG, né, que também é uma pauta que está
tá em alta. A gente vê que também tem uma redução em relação à mão de obra, que também acaba sendo muito alta em alguns países, né? A redução de materiais que são necessários ali para o desenvolvimento, então Sim. também tem impacto ecológico em relação a isso. Então, tipo, eu acho que tem tudo para dar certo, mas ainda é o que o Bruno comentou, né? Tipo, ainda em fases muito experimentais ali pelo mundo, né? Algumas etapas a gente precisa passar, mas é engraçado que eu sou muito Sim. fã de ficção científica e realmente a gente já tinha na ficção a ideia de algo que pudesse gerar um objeto. Outra ideia que a gente tem na ficção há bastante tempo é a de seres virtuais, não só avatares, mas personagens de IA serem os nossos novos produtores de conteúdo. Inclusive, lá na segunda temporada de Black Mirror, no terceiro episódio, tem um episódio onde o comediante faz um personagem que vira candidato a algum cargo político. Uhum. Por que eu tô fazendo essa viagem? Marisa Mayô. É isso mesmo, ouvinte do Decode. Marisa Mayô, se você não ouviu ainda, é simplesmente a nova influencer, a nova repórter das redes sociais. O primeiro vídeo, Mayu, ele chegou em 1 milhão de views em 24 horas. E o que é? É uma pessoa, o Raoni, que é o criador dessa personagem, criando ali roteiros, criando textos e usando as IAs para dar vida a esses roteiros e a esses textos com uma personagem totalmente inexistente. O que você acha desse momento meio Black Mirror que a gente tá vivendo? Não, e eu acho que é muito da ascensão também daqueles outros vídeos de IA que a gente via, por exemplo, ai, eu tô aqui com os construtores daquelas pirâmides, assim, e os caras falando assim, ó, a gente já tá aqui na obra. O os vlog caras de tão- Moisés. É, o vlog de Moisés, ou tipo, Pov, você está na peste negra, e aí os caras, tipo, mostrando como que seria a realidade, assim. E eu acho que é uma continuação dessas histórias que são fictícias, né, e que o pessoal tá criando com a IA, então a Marisa Mayô vem também pra esse mesmo ramo, só que aí, tipo, agora apresentando reality show. E eu acho que também é uma extensão dos influenciadores de IA que a gente já tinha. Então, por exemplo, a Lu do Magalu também é um clássico exemplo de influencer pra empresa, né? A gente vê que também tem outras empresas que tem, então o pessoal da Samsung também tem a Sam, eu acho que chama, né? E a Marisa Mayô, acho que é o conjunto de tudo isso, né? O pessoal falando, tipo, quando as IAs dominarem o mundo, não sei o que, POV brasileiro, sabe? Realidade. É interessante você falar isso, porque a gente tinha essas outras figuras, a Lu do Magalu, personagens diversos, mas agora a gente tá bem no momento que as pessoas questionam muito, né? Ai, deve, não deve usar, principalmente com o lançamento do View 3 da Google, agora tá na mão de pessoas normais como eu e você. O que você acha disso, Bruno? Eu sou criador de conteúdo, então eu tô na internet há muitos anos criando conteúdo e, vamos dizer, monetizando esses conteúdos que eu crio. Eu acho muito divertido, eu me divirto muito, assim, eu dou muita risada. Eu tenho amigos que agora a gente só troca meme de IA. Eu tenho amigos que me mandam e falam, será que é IA? E aí eu confirmo se é ou não é e tal. Eu virei tipo um perito Um consultor. de IA. Mas o lance é, de fato, é muito divertido. Mas, de fato, é muito problemático em outros aspectos. Eu acho que quando a gente fala de manipulação de imagem virtual, fazer pessoas dizerem o que elas nunca disseram, fazer pessoas que não existem afirmarem coisas que talvez sejam verdade, talvez não, então, isso é muito problemático. E isso tudo tem uma pessoa por trás. Não é a IA manipulando você. Então, quando eu falo com a minha mãe, às vezes minha mãe sabe muito pouco de tecnologia, assim. Eu mostro pra ela algumas coisas, ela fala, não, olha, a inteligência artificial tá fazendo coisa que não deve. Não sei. Eu falei, mãe, a inteligência artificial não fez nada, é alguém que fez usando essa ferramenta. Então, é sempre gente por trás. E eu acho que o segundo ponto muito problemático, e aí é uma discussão infinita, que é, por que a Marisa Mayô pode monetizar uma coisa que ela não é? Então, ela tá vendendo uma imagem que não é dela, feito por uma pessoa, tudo bem, o Raoni usou o View 3, mas ele não criou aquilo. É diferente da Lu do Magalu, que existe uma equipe criativa que modelou e criou e registrou aquela marca, registrou aquela imagem e tal. Eu posso ir lá no View 3 e dar prompts semelhantes e criar a Marisa Mayô e talvez até monetizar também o meu vídeo. Quem é dono da Marisa Mayô? Quem tem o direito da imagem de monetizar e veicular isso? É a pessoa? É o criador? É o arroba? É o handle de quem tá usando? É a ferramenta? É o View 3? É o Google? Quem é? Essa é uma reflexão muito legal. A gente trouxe até na Semana Carreira Tech, que rolou aqui na FIAP, um lance de a IA generativa, ela gera, ela não cria. E a gente fica sempre nesse dilema daí pra frente, mas o que criaram? E eu sempre penso que talvez não deveriam ter criado, você sabe de quem eu tô falando, é do Windows Vista.
Pronto, deixei meu coração leve. O sistema operacional problemático, que pra mim não deixou saudades, mas olha só. O Windows 11, que é a versão mais recente, passou por uma atualização, pra quem tá naquele programa de insiders, que recebe as atualizações antes, testa, e de repente quando foram ligar a máquina, descobriram que ela não estava fazendo barulho de Windows 11, ela fazia o som de inicializar do Windows Vista. Imagina o coração desse pessoal, ninguém foi cardíaco, graças a Deus, Eu né? cairia pra trás na hora de ver isso. Primeiro, porque eu não gosto do Windows Vista. Segundo, porque a gente estranha quando acontece alguma coisa. Mas eu passei por uma coisa semelhante quando eu liguei meu PlayStation um tempo atrás. E aí o logo era o logo do PlayStation 1. Só que nesse caso era uma ação promocional da Sony, que estava, né, homenageando lá os primeiros consoles. Enfim, seja uma coisa intencional ou seja um erro, isso chama muito a atenção. Inclusive para um aspecto de segurança, Bruno. Porque, afinal de contas, a gente está falando de usuários que receberam uma DLL na sua máquina, que foi executado, mesmo pela própria Microsoft, mas aconteceu algo que a Microsoft está tomando como um erro, como um problema. O que você acha dessa situação? Eu gosto muito do assunto cibersegurança, assim, porque a cibersegurança não é só do seu equipamento, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, mas também é de um ponto de vista de quem você está consumindo. Então, você comprou um Windows, você está usando o Windows e vem alguma coisa que você não esperava e coisa assim, e aí existem camadas de vulnerabilidade que você nem imagina que existem. Mas eu acho que falar que é um erro é imaturidade de uma empresa desse tamanho. Fala, ups, aconteceu um erro. Eu acho que a Microsoft ou se posiciona e fala, houve um erro de verdade, não é eu acho que houve um erro. E fala, ó, e dá um relatório de vulnerabilidade, é uma empresa de capital aberto, ela precisa reportar a vulnerabilidade e tal. Ou ela fala que não fomos nós, houve uma interceptação no meio e aconteceu alguma manipulação que a gente não conhece. Mas eu acho que o fato de você escutar o barulhinho do Windows Vista quando você está ligando um computador novo, eu ia ficar desesperadíssimo, porque não são equipamentos baratos, não é software barato, e você, vamos dizer, você é voluntário de um programa insider de testar, e vão lá e bugam o seu computador com Vista. Você quer testar coisa legal, não quer testar o Exato. Vista. Mas isso levanta um ponto interessante, né, Maio? Porque beleza, eu fui lá, instalei, atualizei, a gente meio que tá sujeito a isso por praticamente qualquer empresa que é dona de alguns dos dispositivos que a gente tem. Eu falei do Windows e tô brincando com a Microsoft, mas poderia ter acontecido com qualquer um. Não dá um medinho isso, não? Ah, sempre dá, né? E, inclusive, tipo, antes, há alguns anos, eu era muita pessoa do tipo, nossa, tem alguma versão beta, eu quero testar de qualquer Sim. forma, quero ter acesso a Me todas as identifico. funcionalidades, tipo, em primeira mão, né? Só que aí começou a me dar muitos problemas, principalmente, tipo, em aplicativo mobile também, aí eu parei de querer, entendeu? Sim. Aí eu falei, não, chega, porque eu não quero mais ser cobaia, sabe? Mas pra computador, isso é, tipo, se eu acho ruim pra um aplicativo, imagina pro seu sistema operacional, sabe? Nossa. Então, realmente, tipo, tem essa questão da preocupação em relação ao que veio no patch, o que não veio, tipo, O que era realmente pra vir foi, mesmo, né? o que se era realmente só uma questão de mudança ali de som, ou se não, tipo, houveram coisas que também foi trazido junto com essa questão do som do Vista, ou não, sabe? Porque acho que Tipo, a maior pergunta que abre fica é, um leque de dúvidas, né? meu, por que estavam mexendo no som? Quem Partindo guardou esse som do Windows Vista? que essa pessoa queria. Mas olha, eu vou até trazer mais uma dica para os ouvintes e para as ouvintes do Decode. Tem uma série agora na Netflix que chama Dia Zero e traz justamente uma reflexão sobre os equipamentos que a gente tem em mão, a tecnologia que a gente tem e essas atualizações que vêm de N lugares. Não vou dar spoiler, mas assistam. Zero Day, que é o nome em inglês, é o nome de um ataque. Exatamente. É o nome de um ataque hacker de você mover pro dia zero. Maravilhosa essa conversa, mas por onde eu recebo muitos spoilers, já que eu tava falando deles, é pelo WhatsApp. Sempre tem algum amigo me mandando um spoiler indesejado, a ponto de que eu nem ligo mais pra spoiler agora, eu já tô vacinado. E por que eu tô falando do WhatsApp? Porque desde que ele foi lançado, desde que ele foi popularizado no Brasil e do mundo, a gente escuta que ele vai começar a ter anúncios, ou que ele vai ser pago, ou alguma versão disso, porque afinal de contas a gente está falando de um serviço que consome muitos recursos e não necessariamente se paga por si só. E chegamos agora ao momento em que o WhatsApp vai exibir anúncios nos status. E aí eu me senti meio sem saber o que dizer, porque eu não uso os status, eu não vejo os status, mas eu já reparei que na minha lista de contatos tem muita gente posta. Tem uma que galera usa que só usa. os status, que não usa o Instagram.
E aí, Mayu, isso aí deve pegar uma galera grande, essa nova atualização? Mas essa questão do anúncio é sempre, tipo, uma jornada que que toda empresa acaba percorrendo, né? Aham. Então, tipo, o YouTube a gente achava que ia ser ali, tudo lindo e maravilhoso também. Começou a transmitir anúncio. O TikTok agora, tipo, a cada 3 rolagens você sempre vê um Uhum. anúncio ou alguma coisa, tipo, patrocinada. Então, no fim, eu acho que as empresas precisam monetizar de alguma forma e elas acabam utilizando a plataforma de anúncio como esse meio, né? Mas do WhatsApp eu me senti exclusivamente traída, assim. Ô, louco. E tem um ponto que você falou de que, por exemplo, o TikTok tá mostrando anúncio a cada Uhum. 3 rolagens. Esses dias eu tava usando, eu não sabia dessa atualização. E como a gente tá nessa onda de conteúdo gerado por usuário, né? Dos micro-influencers aparecerem de forma muito mais natural, eu parei em uns 3 anúncios, sem brincadeira. Achando que era Achando conteúdo que era mesmo. conteúdo, olhando assim, falando, o que essa pessoa tá falando, até ver o patrocinado embaixo. Isso me levanta uma preocupação do WhatsApp, por exemplo, que ele tá na mão de pessoas com os mais diversos níveis técnicos de percepção e de conhecimento do que tá acontecendo ali. O problema de ficar fazendo rolagem e cair no anúncio é que o anúncio é bom. Uhum. Isso é legal. Pô, Não é ruim. O ruim é você parar pra ver um anúncio ruim, né? Mal feito e tal. Mas eu acho que, sobre o WhatsApp tem uma arquitetura de software muito barata. Eu não sei se as pessoas sabem disso, eles têm pouquíssimos servidores. É diferente de vários outros aplicativos de mensagem. uhum. As mensagens são peer-to-peer, então é de celular para celular. Não passa por um servidor, não passa por um data center e coisa assim. E isso faz com que o WhatsApp seja muito rentável, porque eles não precisam manter muita estrutura de cloud, Que né? legal, não sabia disso, que legal. Eles têm poucos servidores para você fazer autenticação e para você compartilhar status, Uhum. se você tá online ou não. Mas se você tá online, ele já manda peer-to-peer, ele fala, então tem 2 pessoas online, então elas se comunicam diretamente. Então isso deixa ele muito barato. Por isso que ele foi gratuito por muito tempo, Uhum. porque é uma estrutura muito barata. Porém, é isso o que a Mayumi falou. Precisa dar dinheiro. É uma empresa que está empregando um monte de gente, que está levando tecnologia para um monte de gente, levando ferramenta e precisa dar dinheiro. E olha, até pegando o seu gancho, eles estão falando aqui que esses anúncios, eles vão tomar por conhecimento do usuário só o país, a localização, portanto, os grupos em que ele está e os anúncios com os quais ele interage. Sim. Parece que são poucos dados, mas na verdade são dados Muitos. suficientes, É. né, para gerar anúncios bem direcionados pra gente. Mas isso eles estão afirmando isso para falar que eles não leem as suas mensagens para direcionar anúncio por causa das suas mensagens, Uhum. seus áudios e coisa assim. E também porque eles não conseguem, porque as mensagens são encriptadas ponta a ponta. Então, a única pessoa que pode abrir a mensagem é a pessoa que, vamos dizer, vai receber essa mensagem. Então, o servidor deles ou qualquer interceptador no meio não consegue abrir essa mensagem. Isso dá um pano pra manga pra teorias da conspiração diversas, hein? Mas eu tenho só mais uma coisa pra adicionar, eu acho que o WhatsApp vai escalar essas propagandas e eu acho que daqui a pouco, no meio de áudio, vai ter propaganda. Gente do E isso céu. tem outro episódio do Black Mirror, que é da última temporada, o primeiro episódio da última temporada, que eu acho que, é isso, você mandou áudio de mais de 3 minutos, vai ter uma propaganda lá no meio. Eu quero até puxar essa bola. Primeiro, eu quero dizer que vocês dois passaram muito bem pelos nossos minutos de notícia. E segundo, eu quero puxar essa bola. Esse episódio da primeira temporada de Black Mirror tá tão legal que eu quero saber de você, ouvinte do Decode, se você quer que a gente fale sobre ele aqui, deixa o seu comentário no Spotify pra gente saber pra onde a sua cabeça tá indo. Mas antes de saber pra onde a cabeça tá indo, a gente ainda tem tempo de uma curiosidade. E essa curiosidade é que eu adorei, porque estamos falando faz tempo que eu não quero que a IA ela crie pra mim. Eu quero que ela faça meu trabalho e que eu crie, eu pinte, eu brinque, eu passeie, eu descanse. E agora a gente tem o primeiro modelo de inteligência artificial totalmente treinado por vídeo que faz um meio de campo para que robôs consigam exercitar tarefas em mundo real. Então, do que a gente está falando aqui? Ao invés de eu passar exatamente os movimentos para esse robô, eu tenho um treinamento com uma série de vídeos dele dobrando a roupa, dele lavando a louça, dele varrendo a casa, e aprende-se com isso. Você vai ter um robô que dobra a sua roupa? Depende do preço, né? É sempre assim, depende do budget. Porque a gente até então já tem aquele robozinho que auxilia na compra, de passeios, mas é 40 mil reais, né? Então a gente. Se vier nessa faixa, você não tá afim. Ainda não, mas até 10 mil a gente pode conversar. Ô, louco, olha aí, ó. Olha o corte aí, E hein? você, 10 mil pra dobrar sua roupa, Não. você compraria? Eu sou early adopter de várias tecnologias, eu sou desse que atualiza todas os softwares de teste e tal. Eu teria certeza, e uma das curiosidades minhas, assim,
Quando eu era criança, eu assistia desenhos, Jetsons e coisa assim, e eu prometi pra minha mãe que eu faria um robô pra ela não ficar fazendo trabalhos de casa, pra ela ficar brincando comigo. Isso eu tinha 7 anos, 8 anos. E isso foi que me inspirou a ir pra tecnologia, estudar tecnologia e tal. Nunca cheguei perto de construir um robô, desculpa, mãe. Mas a coisa é, eu teria facilmente, porque eu acho que essas tarefas repetitivas e tarefas do dia a dia que não agregam valor, vamos dizer, para o que você quer da sua vida e coisa assim, podem ser automatizadas e devem ser automatizadas. Com certeza. E eu teria com certeza um robô desse, porém, só se o software fosse aberto. Eu tenho muitas coisas em casa, robô aspirador, câmera e tudo, eu tiro tudo do software original, coloco os meus softwares open source e tudo mais, para eu ter o controle, porque aí cai no problema do Windows Vista, já pensou? Cai no problema do Zero Day. Zero Day. E olha só, Mayu, 40 mil você falou que é muito, 10 mil vai, Bruno se animou. Eu vou dizer, eu aceito um robô de 40 mil, qualquer marca pode vir me trazer um que eu vou aceitar de bom grado, não tem problema, só não vou pagar por ele. E o que os ouvintes querem saber não é do meu robô, eles querem saber do que vocês dois andam falando, onde que vocês estão, o que vocês estão fazendo, Mayu. Conta pra gente onde a gente te encontra e o que você anda fazendo por aí. Bom, eu estou no Instagram como @MayuLeves, tenho newsletter no LinkedIn também, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Mayumi Shingaki, e eu tenho uma mensagem importante de que o Bootcamp de Business Intelligence da Makers Code está aberto com inscrições até o dia 1º de julho. Que legal! Então, pro pessoal que quer ir para a área de dados, então se inscrevam dentro do site da Makers Code. Olha lá, a gente vai deixar esse link, eu estou prometendo aqui, nem conversei com a minha equipe, vamos deixar esse link porque é muito legal ver mais gente estudando tecnologia, ainda mais com a Mayu, que é uma fera. E você, Bruno, onde a gente te encontra? Do que você tá falando, cara? Que legal. Eu sou Bruno Germano, vocês me encontram no Instagram, @egermano, vocês me encontram no YouTube, eu falo muito de tecnologia, mas eu não falo de tecnologia de um ponto de vista de tutoriais, ensinar a programar e coisa assim, apesar de eu ser engenheiro de software há 20 anos, mas eu falo que é um lifestyle dev, coisas que a gente gosta, falo de impressão 3D, falo de internet das coisas, falo de como que você pode criar seu próprio sistema de comunicação off-grid, sem depender de internet, celular e coisas assim, que são coisas que eu me interesso, estudo, aprendo e faço vídeo sobre isso. Eu trabalho na Asion. Asion é uma web platform, uma plataforma web feita no Brasil, por brasileiros, altamente distribuída. A gente tem pontos, edge locations, que a gente chama, ou seja, pequenos servidores pelo mundo inteiro. Então, se você está procurando um lugar para colocar sua aplicação web com JavaScript, com baixa latência, alta disponibilidade, a Asion pode ser esse lugar. E se você se cadastrar hoje, pela primeira vez, usando console.asion.com, você ganha $300 para você usar no próximo ano, para conhecer, testar, estudar e colocar suas coisas lá. Caraca, os ouvintes do Decode vão sair daqui com 2 links muito bons na mão para aprenderem, se desenvolverem e com certeza acompanhar vocês que deram um show aqui, com certeza dão um show nas redes de vocês. Eu mesmo já estou na da Mayu e estarei na do Bruno assim que acabar esse episódio. E você, ouvinte do Decode que acompanhou a gente até agora, você já sabe do nosso combinado, né? Vem aqui nos comentários desse episódio no Spotify e diz pra gente o que você achou. Fala pra mim da série do Netflix, conta o que você quer ver aqui no Decode. Mas aproveita que você vai fazer isso e avalia a gente com 5 estrelas. E manda também esse episódio para um amigo ou para uma amiga sua que vão curtir muito discutir todos esses assuntos e entender até onde vai a tecnologia. A gente se vê na semana que vem. Até mais! O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.